Hoje vai ter assunto para esse vídeo porque a gente vai conversar sobre as minhas últimas leituras, as minhas leituras atuais e as próximas leituras agora para o mês de março. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e para quem ainda não me conhece, toda semana eu tô aqui falando sobre livros com vocês. E eu tenho o costume de organizar o máximo que dá as minhas leituras para cada mês, né? A minha TBR, que seria a lista de leituras para cada um dos meses do ano. Então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês quais são os livros que eu quero ler durante o mês de março e os que eu já li e já tô lendo durante esse mês também. Março foi um mês bastante surpreendente para mim no sentido de que eu comecei lendo muito. Eu vim de fevereiro aí que foi um mês que eu li pouquinho, tava sem muita vontade de ler, mas agora o mês de março começou bastante diferente, até porque eu fiz um vídeo cumprindo desafios literários aqui com vocês que tá bem divertido, bem engraçado. Quem quiser me ver passando trabalho cumprindo desafio, pode ir aqui no card que vai estar o vídeo pra vocês. E o objetivo do vídeo, né, além de produzir um conteúdo diferente pra vocês, era ter mais vontade de ler e deu certo, gente. Eu acabei lendo 4 histórias, vamos dizer assim, porque teve HQ, teve conto, novela e teve livro, mas um livro que eu já tinha começado a ler. Então as coisas foram acontecendo aos pouquinhos e foi dando tudo certo, inclusive o mais importante aconteceu, né? Me deixou mais animada para ler. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essas histórias, mas quem quiser maiores opiniões, saber um pouco mais a fundo a minha experiência, no fim do mês eu sempre posto um vídeo falando sobre todas as minhas leituras, né? As leituras de março eu vou falar sobre elas no inicinho de abril. Isso, abril. E também tem o vlog cumprindo os desafios aí, onde eu falo mais sobre os livros, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de cada história. Mas antes de a gente começar aqui o vídeo, então, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, se tiverem como, hypem esse vídeo, que é muito importante também, e deixem um comentário aí me contando como é que tá o andamento das leituras de vocês, o que vocês estão lendo em março e o que vocês gostariam de ler ainda durante esse mês. Os links para as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, no Instagram meu @crialt e no TikTok é Cata Jukoski e rola muito conteúdo literário por lá também, muita indicação. Bora lá começar então falando aqui das primeiras leituras que eu fiz no mês, né? Que os 2 primeiros livros que eu li foram livros nacionais. Na verdade, o primeiro é uma novela, se eu não me engano, e o segundo é um conto. Tem tanto livro aqui que eu vou falar hoje que eu até fiz uma lista para não me perder. Mas indo para a primeira leitura do mês, então, eu li uma história tão fofinha, gente, tão leve, tão divertida, que é Circo Mágico do Coração Ardente, de Rafaela Obronic. Eu acho que é assim que pronuncia o nome da autora. Mas assim, gente, que livro delicinha, que livro fofo. Ele fala muito sobre esse período que a gente não é mais criança, que a gente não é adulto e que tem o medo de crescer. É muito linda, é uma fábula muito linda, é um livro de realismo mágico, com fantasia, onde a magia da história é estudada. E eu acho que toda a minha experiência com o livro foi muito gostosa, porque eu li num dia muito bom, eu li num dia que eu tava querendo ler, eu sentei e li o livro e tive uma ótima experiência. Eu tenho certeza que daqui a uns bons anos, quando eu lembrar dessa história, eu vou lembrar do dia que eu passei com ela, e quem quiser conferir esse dia também, tem lá no vlog que eu gravei o dia todo pra vocês. É uma história ótima, muito linda, muito leve, eu adorei, eu tenho só elogios pra esse livro. Ele é muito bonitinho também, tem um romancezinho tão fofo acontecendo. Eu achei tudo lindo, eu adorei tudo na história. Depois eu li também O Cair da Última Asa, de Gabriele Santuso, que é uma autora que eu já acompanho nas redes sociais e gosto muito do trabalho dela. Na verdade, como escritora, esse é meu primeiro contato com ela e não sei se a Gabriele já lançou algum outro livro ainda, acho que não, esse foi o primeiro dela. E esse é um conto, gente, super curtinho, tem 40 páginas, que me trouxe aí umas vibes de A Canção de Aquiles. Ele tem mais essa pegada e é bastante focado na relação dos 2 protagonistas e como eles estão destinados, talvez, a não terem o mesmo caminho, a não estarem juntos, mas eles vão tentar lutar contra isso. E isso tudo acontecendo aqui em meio a um mundo fantástico. Eu gostei muito de conhecer a escrita da Gabriele, eu adorei os personagens que ela construiu, a história deles é muito linda também, é muito bonita, existe o foco, como eu falei pra vocês, na relação dos 2 personagens, apesar da ambientação fantástica se desenvolver também junto com eles na história e ser muito relevante, né, para os acontecimentos do livro. Essa foi uma leitura mega rápida, assim, pra ler em um dia, rapidinho mesmo, eu sentei aqui no sofá que tá atrás de vocês aí e li tão rápido, foi muito bom de ler também, eu adorei esse livro. E com certeza fiquei querendo ler mais livros da autora nesse universo ou em algum outro que ela decida criar. E lá também, durante o desafio, eu concluí a leitura de A Última Contadora de Histórias. Mas assim, gente, preciso me justificar. Esse livro eu comecei a ler ou em janeiro... Não, na verdade eu comecei a ler ele em dezembro do ano passado, parei de ler, voltei em janeiro...
E acho que eu abandonei em janeiro também, agora eu não tenho certeza, porque ficou faltando assim 70 páginas para ler. Mas eu acabei falando, quer saber, não quero ler mais, vou partir para outra, e fui ler outros livros. Só que aí veio um desafio de terminar de ler um livro abandonado. Eu falei, putz, vai ter que ser ele, até porque esse livro aqui é uma meta de leitura para o ano, né? Eu fiz esse ano aí 27 livros para ler antes dos 27 anos, que são a minha meta de leitura para 2025. Então eu acabei concluindo essa leitura aqui, mas eu li, gente, sinceramente, porque era pro desafio. Se não fosse o desafio, eu ia acabar não continuando ou ia ler mais adiante, mas acabei lendo por ler. E não é que, assim, eu não tenha gostado da história, eu acho que a gente só não se conectou, não que a história seja ruim, nem nada disso, sabe? Eu acho que faltou um pouco de conexão entre nós, eu não me importei tanto com os personagens, não me apeguei tanto no universo, e eu achei que eu ia me apegar muito mais, porque é uma história distópica, sci-fi, fala sobre luto também, são coisas que eu gosto muito de ler, né? Tem essa pegada das histórias também, eu fiquei bem chateada com isso mesmo, porque esse foi um livro que eu achei que eu ia amar. Mas também o desafio foi cumprido, né? E a meta de leitura para o ano também. Acabei concluindo essa leitura. E a última leitura do vídeo foi um quadrinho mega divertido também, que é a Missão Cupido. Esse aqui é um livro publicado pela editora Seguinte, e olha como tá bonita a ilustração, gente, que foi feita por Isadora Zeferino e é de autoria de Anne Camlin, traduzido por Sofia Soter, tá? E o que tá aqui atrás do livro resume a história, então eu vou ler aqui pra vocês, tá? Esse livro contém confusões amorosas, orgulho LGBTQIAP+, aluna nova desastrada, makes incríveis, o protagonista ele é maquiador e ele tem perfil no Instagram, ele é muito fofoqueiro, ele é casamenteiro, assim, ele adora se meter e ele se mete. E ele fala mesmo. E também contém baile arco-íris. Eu adorei a relação dos personagens, gente. Eu achei uma história muito fofinha. Pra quem quer um livro queer, leve, engraçado e divertido, essa aqui é a história perfeita, gente. Muito fofo, muito bonitinho. É aquela coisa do ensino médio também. Tem até uma pegadinha meio Heartstopper, assim, em alguns momentos. Embora as histórias vão pra lugares diferentes, assim, né? Tem uma construção diferente. E também é cheio de representatividade. Então, essa aqui é uma indicação bem legal pra quem tá procurando um livro mais rapidinho também, porque o desafio que saiu pra ele foi pra ler um livro em um dia. E eu acabei lendo ele em um dia. Agora a gente vai falar das minhas leituras atuais, que eu acho que são 3. Atualmente estou lendo 3 livros. E isso é um ótimo indicativo, gente, porque eu estava com dificuldade antes de ler mais de um livro ao mesmo tempo, só que eu gosto muito de fazer isso e tenho esse costume. Eu pego também alguns livros aí um pouquinho diferentes um do outro, sabe? De gêneros diferentes, com uma construção narrativa meio diferente. Eu não me lembro de ler mais de um livro ao mesmo tempo e acabar confundindo as leituras. Assim, de um livro confundir com outro, não me lembro disso acontecer, mas pode ser que sim. Então eu ando tentando pegar livros de gêneros diferentes, com personagens diferentes, né? Nomes diferentes também, pra não rolar essa confusão. E uma das minhas leituras atuais, então, é A República do Dragão, né? Continuação de A Guerra da Papoula. Esse aqui publicado pela editora Intrínseca, de autoria de R.F. Kuang, né? E com tradução de Ellen Pandolfi e Karine Ribeiro. Eu tô meio confusa com a leitura ainda, eu tô bem adiantada, até tem uma coisinha de borboleta aqui, tá? Deleta, não tem nada a ver, eu só botei porque era o que tinha na minha frente. E eu tô na página 524, falta pouquíssimo pra terminar o livro, então a minha meta é terminar de ler ainda nesse final de semana pra eu já ir pra outra semana, pra semana que vem, zeradinha com o livro e poder começar outras histórias, porque tem muito livro aqui nessa lista pra eu ler ainda. Esse é um livro que, assim, gente, eu não sei se eu tô 100% adorando a história, assim como foi no primeiro volume, né, na Guerra da Papoula. Tem alguma coisa aqui que eu não descobri ainda, que não me pegou tanto, alguma coisinha, algum detalhe que eu não consegui descobrir o que é ainda, mas ao mesmo tempo eu não consigo largar o livro. Toda vez que eu começo a ler, eu não paro mais. Eu li ele um pouquinho também durante o desafio, a semana de desafios literários, e foi uma ótima experiência, gente. Eu li 200 páginas dele em um dia, mais um pouquinho até, porque quando eu sentava pra ler, eu não queria mais parar, e a história flui, a escrita é boa. A Kuang tem uma escrita, assim, impecável, na minha opinião, sabe? Eu gosto muito de ler ela, quero ler tudo que ela escreve, mas aconteceu algo aqui que eu não sei dizer muito bem o que é, que me dá um incômodozinho, sabe? Eu espero muito descobrir o que é, né, que tá acontecendo aqui, e que isso não se repita pra mim, que eu não fique com esse sentimento no último volume da trilogia, né, porque eu pretendo ler esse livro esse ano ainda. E esse aqui também é um livro que é uma meta de leitura pro ano. Então, se eu terminar de ler ele esse mês, é mais um checkzinho lá na minha lista. Tem um livro também que eu tô lendo, que eu não vou mostrar muito ele na tela pra vocês, porque ele é todo reflexivo, meio holográfico, e aí ele suga toda a luz. Que é Os Favoritos, da Laine Fargo, ó. Vou deixar um pouquinho aí pra vocês, gente, porque senão fica tudo feio depois, tá? Ele foi publicado aqui pra nós pela editora Paralela e traduzido por Lígia Azevedo. Agora eu tô na página 92, gente, e esse aqui é um livro que eu preciso conversar com alguém sobre ele,
porque ele tem uma mistura de Daisy Jones and the Six, aquela pegada mais documentário, entrevista, com a série Spinning Out, da Netflix. Eu era obcecada nessa série. Perdi muito, fiquei de luto depois que a série foi cancelada na primeira temporada. E aqui a gente tem um casal de patinadores que são muito famosos, a Catarina e o Riff, que inclusive a relação deles é um pouco inspirada aí em O Morro dos Ventos Uivantes, mas eu ainda não li. Inclusive eu abandonei O Morro dos Ventos Uivantes há um tempo. Mas o que a história vai contar aqui é o motivo, né, os mistérios por trás da separação dessa dupla que era famosíssima e cheia de segredos. A Catarina e o Riff, eles se conheceram muito novos e têm uma relação muito complicada. Bom, eles tinham, né? Porque aqui a gente vai acompanhar o ponto de vista da Catarina contando a história deles, a versão dela da história deles, e também outros personagens que vão dar essa entrevista, pessoas que conviveram com eles, e todo mundo aqui, gente, é uma grandíssima de uma red flag ambulante. Para dar um exemplo, o Riff, o sobrenome dele é Rocha. Só que ele cresceu em casas de acolhimento e nunca chegou a conhecer a família. Mas todo mundo aqui, pelo que a gente vê no livro, durante as competições ali, jurados e pessoas envolvidas acreditam que ele era filho de pais latinos. Só que ele também não sabe, mas ele também não fala nada, porque isso muitas vezes beneficiava eles como dupla na competição. Tem uma pessoa específica que faz uma alegação sobre isso aqui no livro, e a gente vê essa revolta da pessoa também, porque o Riff não é um cara branco, né? Ele não é uma pessoa branca. Então esse personagem, em tom de desdém e de raiva e de ciúmes também, inveja, né? Que era competidor também ali. O Riff, pelo jeito, ele ficava assim, ó, não confirmo nem nego e não vou atrás, sabe? Vai ser isso aí. Então é um livro que divide bastante opiniões, mexe muito com a gente nesse ponto, porque os personagens em alguns momentos fazem absurdos. A Catarina, por exemplo, logo no começo da história a gente já vê bem do que ela é capaz, e deu pra ver que tem um grande mistério aqui também, mais adiante vai acontecer alguma coisa. Tô bem intrigada com o livro, tô achando bem interessante a condução narrativa da autora. Tem algumas coisas que não me pegaram tanto, por exemplo, a relação da Catarina com o irmão. Essa parte eu achei meio cansativa, mas já acabou, eu acho, não sei se vai ter de novo. Mas os dois personagens ali, eles sofrem muito, né, eles passam por muita coisa juntos, e ela, principalmente, tá disposta a tudo pra vencer, e ele tá disposto a tudo pra ficar com ela. Acho que esse é o resumo do livro. Achei bem interessante a dinâmica dele. Tô louca pra conversar com alguém sobre essa história, porque eu não tô vendo muita gente ler esse livro. Gente, leiam esse livro porque eu quero conversar com alguém, quero entender o que as outras pessoas estão achando aqui da perspectiva dela no livro. E outra leitura atual aqui é Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Eu acabei ganhando do Felipe de presente esse mês esse livro, e eu tô bem no comecinho, tanto que eu nem marquei nada aqui. Ah não, marquei sim, tá marcadinho, tô bem no começo, ó. Tô no capítulo 3, na página 18. Eu acabei lendo por 2 noites seguidas, eu li um capítulo em cada noite, são capítulos bem curtinhos, e aqui a Mariana segue a escrita dela de sempre, né, uma coisa mais melancólica, que pega no coração da gente, que joga o coração da gente no chão e fala assim, se vira, e já deu pra sentir aqui o impacto desse livro desde os primeiros capítulos, com frases bonitas, com frases reflexivas, né, que é mais a pegada da autora, e eu tô gostando bastante da história até agora, mas assim, eu tô bem no começo, nem posso falar muito sobre. Aqui atrás tem uma frase muito bonita também do livro, gente. É Mariana Salomão Carrara, eu tenho certeza que eu vou amar, eu amo tudo que a autora escreve, até então tinha lido 2 livros dela, esse aqui é meu 3º contato com a autora, e com certeza não vai decepcionar, tá? Eu tava louca pra ler esse livro, o Felipe viu que eu tava muito empolgada pra ler e foi lá e comprou pra mim de presente. Eu fiz um discurso de 1 hora falando pra ele que eu queria ler o livro, que eu tava afim, que não sei o que lá, e eu achei que ele nem ia lembrar o nome do livro, mas ele foi lá e pegou pra mim. E eu fiquei tão feliz que eu até já comecei a leitura. Essas aí, então, são as minhas leituras atuais, né? O que eu tô lendo atualmente, e provavelmente é o que eu vou terminar de ler aí durante essa próxima semana. Eu espero ler muito nesse mês, eu acho que eu tô me saindo muito bem. Bom, no comecinho do mês já comecei a primeira semana muito bem e só quero tentar manter isso e aproveitar esse momento que eu tô leitora, que eu tô eufórica, que eu tô querendo mais. Aproveitar, vamos viver, vamos ler. E agora eu queria falar aqui sobre alguns livros que eu gostaria de tentar pelo menos ler ainda nesse mês. Por exemplo, o livro 7 Anos Entre Nós, que eu comprei em e-book por R$ 9,90, foi muito barato, é um lançamento e vai sair essa semana agora, eu acho que sai dia 13. E assim que ele chegar e eu conseguir terminar de ler pelo menos algum livro que eu tô lendo agora, eu vou começar a ler esse livro, porque é um romance, eu não sei muito sobre ele, mas eu acho que tem uma pegada meio viagem no tempo e eu fiquei muito curiosa. Tô a fim de ler mais livros de romance, eu quase não li romance esse ano, eu acho que o primeiro romance romântico, né, que eu tô lendo nesse ano, assim, é Os Favoritos, mas ainda assim nem é tão romance, apesar de ter essa pegada ali dos dois serem um casal. Então eu tô bem animada pra esse livro, espero começar a leitura assim que o livro chegar no meu Kindle, porque eu comprei o e-book, e só vou esperar eu terminar algum desses livros, aí provavelmente eu vou terminar de ler A República do Dragão logo em seguida, então assim que eu terminar ele, eu já pego o próximo.
Outro livro que vai ser lançado esse mês, gente, que é um dos mais esperados por mim para esse ano, Amanhecer na Colheita, o famoso livro do Haymitch, né? A gente comprou o livro na pré-venda, que eu e o Felipe somos muito fãs de Jogos Vorazes, e eu acho que vai ser enviado semana que vem, né, no dia do lançamento. Eu espero que não demore muito pra chegar, porque quando ele chegar, gente, eu quero esse livro na minha mão, eu quero abrir, eu quero ver, eu quero fazer unboxing, eu quero sentir, eu quero começar a leitura e disputar com o Felipe pra ver quem vai ler primeiro, porque tem um livro e 2 pessoas pra ler. Eu não sei se até a gente não vai acabar pegando o e-book também, porque os 2 vão querer ler, eu tenho certeza que a gente vai querer ler ao mesmo tempo. E eu tenho prioridade porque eu tenho canal no YouTube falando sobre livros, eu sou produtora de conteúdo e eu sou mais velha. Eu tenho prioridade nessa parte aí, porque eu tô muito animada pra esse livro, gente. Olha, eu espero de coração, eu confio tanto, eu tô confiando cegamente na Suzanne Collins pra entregar uma história assim, ó, porreta, sabe? Eu acho que ela não vai, meu Deus, ela não vai decepcionar. Gente, ela não pode. Ela não pode. Eu sempre falei, muito tempo atrás, que eu não queria um livro do Haymitch, que eu achava meio... Ai, gente... Só que depois de ler o livro que a Suzanne Collins escreveu, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu percebi qual é que era a vibe dela, o que ela queria fazer com os livros, aí eu mudei de ideia. Até fiquei pensando, ai, será que precisa mesmo? E só vou saber se precisava ou não, gente, depois que eu ler. Mas assim, eu tô com muito medo, ao mesmo tempo que eu tô muito empolgada. Eu confio na autora, mas pelo amor de Deus, Suzanne Collins, não nos decepcione. Não decepciona a gente. E o último livro que eu vou falar aqui, eu já tenho ele em e-book, né? Que eu já falei tantas vezes sobre esse livro aqui, gente, que eu quero ler, mas eu não consegui continuar ele ainda. Eu espero conseguir pelo menos começar ele nesse mês, que é a conclusão da duologia, né? De A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que se chama As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Tô com esse livro pra ler, no Kindle me esperando. E eu tava bem empolgada no começo, mas depois eu parei de ler, não continuei a leitura, mas eu quero continuar porque o final do primeiro livro, gente, meu Deus do céu, eu fiquei alucinada com o final, achei, meu Deus, foi um negócio absurdo. E como eu tô com ele no Kindle, eu quero aproveitar para fazer essa leitura e concluir a duologia. Dentro desse universo todo vão ter outras duologias, outras histórias que se passam no mesmo universo, né? Mas as histórias desses personagens acabam aqui nesse segundo volume. Então eu quero muito concluir. Não sei se eu vou ler as outras séries, os outros livros que se passam nesse mesmo universo, mas eu quero pelo menos concluir essa. E se eu não ler agora, eu vou ler no mês que vem. E o mesmo vale para Amanhecer na Colheita, gente. Se não der tempo de ler esse livro esse mês, se demorar para chegar, essa coisa que pode acontecer, enfim, eu vou ler mês que vem, sabe? Se eu não ler mês que vem, vai ser no outro, mas eu queria muito ler esse livro rápido, porque eu coloquei ele como meta de leitura pro ano e eu tô muito animada, eu acho que eu vou amar, e assim, só livro que eu tô empolgada pra ler nessa lista. Eu tô muito empolgada pra ler, num geral, sabe? Fiquei tão animada, fiquei animada que o desafio deu certo, fiquei animada que eu tô afim de ler. Fevereiro foi um mês bem complexo nesse ponto, assim, eu não queria ler, não tava afim de nada, li 3 livros, o que pro meu ritmo é pouco, né? Então agora que eu tô lendo bastante, que eu já li muito, eu tô muito feliz, muito animada. E é isso aí. Esse então é o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês estão lendo agora no mês de março. Se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês e hypem o vídeo se possível, tá? E continuem acompanhando aqui o canal, né? Porque ao longo do mês vai ter mais vlog de leitura, vão ter mais vídeos aqui falando aí sobre os livros que eu tô lendo. E pra quem quiser saber ainda mais opiniões minhas, tem as minhas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E por lá eu falo muito também sobre as leituras que eu tô fazendo, mas em tempo real, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!